Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom, a aula de hoje vai apresentar os 5 descritores. Vou começar dando uma definição básica de cada descritor. Bom, o D1, ele localiza informações explícitas em um texto. Bom, geralmente, os textos eles trazem informações que citam na superfície, ou seja, ela está bem visível no texto. Então, é fácil a localização dessa informação. Vou utilizar uma questão como exemplo. Vamos lá. Diálogo. Há muitas famílias carecendo de diálogo, de princípios morais, religiosos e humanos claros, sem poder dar a tão esperada educação aos filhos. Os pais têm transferido essas incumbências às escolas, que ainda não estão preparadas para atender essa demanda. A consequência desse fenômeno, chamado de exclusão familiar, faz com que os jovens fiquem à mercê da comunicação de massa, nem sempre saudável. O tema desse texto é a comunicação em massa. Tem uma parte que fala sobre comunicação em massa, mas ao ler o texto a gente percebe que não é isso. Educação escolar? Também não. Educação familiar? Sim. Por quê? Porque aqui, ó, há muitas famílias carecendo de diálogo, ou seja, família é familiar. E já bem aqui, sem poder dar a tão esperada educação aos filhos, quem não pode dar? Os pais. Assim, eles jogam a responsabilidade para a escola, dar a educação aos filhos religiosos e os princípios morais, e que muitas vezes as escolas não têm condições para isso. Ou seja, resposta C, educação familiar. Bom, já o descritor 2, ele ele estabelece relações entre partes de um texto. Ele identifica repetições e substituições que contribuem para a continuidade de um texto. E a questão que eu escolhi para representar esse descritor foi: bom, a pipoca surgiu há mais de 1000 anos atrás na América, mas ninguém sabe o certo como foi. Um nativo pode ter deixado grãos de milho perto do fogo e de repente, pop pop, eles estouraram e viraram flocos brancos e fofos. Que susto! Quando os primeiros europeus chegaram ao continente americano, no século XV, eles conheceram a pipoca como um salgado feito de milho usado pelos índios como alimento e enfeite de cabelo e colares. Arqueólogos também encontraram sementes de milho de pipoca no Peru e no atual estado de Utah, nos Estados Unidos. Por isso, acreditam que ela já fazia parte da alimentação de vários povos da América no passado. De acordo com esse texto, no século XV chegaram ao continente americano os A. Nativos? Não. B. Índios? Não. C. Europeus? Sim. Por que europeus? A gente pode utilizar essa frase aqui, ó. Quando os primeiros europeus chegaram ao continente americano no século XV, quem chegou? Os europeus. Bom, agora vamos para o descritor 3. O descritor 3 nada mais, nada menos é do que inferir o sentido de uma palavra. Porque normalmente os textos eles vêm com palavras providas de sentidos e na maioria das vezes elas podem ser polissêmicas. O que é ser polissêmica? Ela pode ter mais de um significado em contextos diferentes. Então, a questão que eu escolhi para o descritor 3 é: dicas para prevenir dores nas costas. Para não agredir a coluna, é necessário evitar movimentos bruscos. Ao levantar pela manhã, espreguiçar e usar os braços para suspender o tronco, enquanto apoiam-se os pés no chão, são atividades indicadas. Essa dica aconselha o leitor a evitar A. Andar de tamanco os chinelos? Não. B. Engordar demais? Não. B. C. Levantar-se da cama repetir. C. Levantar-se da cama repetidamente. Ou D. Usar colchões muito duros ou macios demais. Bom, ao ler o texto, a gente percebe que é levantar-se da cama repentinamente. Por quê? Porque aqui, ó, quando você se acorda, você
logicamente vai se levantar. Então aqui, para não agredir a coluna, é preciso evitar movimentos bruscos ao levantar pela manhã. Ou seja, ele está se referindo ao se levantar da cama ou da rede, para que você não faça movimentos bruscos, para que não acabe prejudicando sua coluna. Bom, agora vamos para o D4. O D4, ele traz pra gente o significado de inferir uma informação implícita no texto, ou seja, numa perspectiva discursiva, assumimos que a compreensão de um texto se dá não apenas pelo processamento de informações explícitas, mas também por meio de informações implícitas, ou seja, é aquela informação que está mais escondidinha naquele local, difícil de ser encontrada. Então, vamos lá. O Natal já está aí, o ano passou voando, é a vida, cada vez mais corrida. 24 horas é pouco. Precisava um dia maior para pôr tudo em dia. Contra esses lugares comuns, boa parte dos manuais prescreve doses regulares de priorização, planejamento, marketing, lembretes, listas e agendas, analógicos e digitais. Mas a ciência tem uma receita diferente. Você não vai aprender a controlar seu tempo encarando o calendário. Antes, é necessário olhar para outros lugares. É no dia a dia que se revela nossa habilidade de cumprir planos. Não é algo que você nasce sabendo. A forma como você gasta e às vezes ganha tempo é influenciada por fatores culturais, geográficos e econômicos. Tudo isso resulta na orientação temporal, uma fórmula pessoal de encarar passado, presente e futuro. Mas uma coisa vale para todos nós: o tempo passa, melhor aprender seu ritmo, antes que ele acabe ultrapassando você. Bom, esse texto trata principalmente da necessidade de A. Administrar um calendário? Não. B. Aprender o ritmo do tempo? Sim. Por quê? Porque ao ler o texto a gente pode interpretar que o tempo ele passa voando. O autor fala que precisaria que o dia fosse maior para pôr tudo em dias. E no finalzinho do texto tem essa frase: melhor aprender seu ritmo antes que ele acabe ultrapassando você, que está se referindo ao tempo. O tempo passa, ou seja, a resposta é B. Temos que aprender o ritmo do tempo. Indo agora para o quinto descritor, ele significa interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, fotos e outras coisas. A questão que eu escolhi foi essa, porque é bem engraçada. Então, vou ler. O petróleo falou: eu mastigo de boca aberta, só falo besteira, não tenho modos nem elegância, e cuspo no chão. Não é um petróleo refinado. Para causar humor no texto, seu produtor se utiliza de um jogo de sentidos no uso da expressão petróleo refinado. Um dos sentidos possíveis para a palavra destacada é o petróleo. A. Estruturado. B. Mal-humorado. C. Diversificado. D. Bem educado. Bom, no texto, o petróleo ele fala suas qualidades negativas, ou seja, ele está falando aqui, ele mastiga de boca aberta, fala besteira e não tem modos. Já o carinha que está trabalhando, ele já fala, não é um petróleo refinado, no sentido de querer dizer, não é um petróleo bem educado. Ou seja, petróleo refinado é uma expressão que significa ser bem educado. Bom, com isso a gente encerra os 5 descritores. Obrigado pela atenção e até mais.